E aí, galera, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês o triângulo mal, que é um triângulo escaleno. Aí, antes disso, vocês viram meu anel novo? Olha que bonito. Vai aparecer bastante aqui nos vídeos, é a primeira vez que eu uso ele. Comprei ele ontem, inclusive. Enfim, vamos construir um triângulo mal, que é um triângulo escaleno. Lembra que um triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados de medidas distintas, certo? Medidas diferentes, ou seja, lados não congruentes. Sabendo que M de A mede 7,2, A de AL mede 5,6. Oxe, eu comi um 6 aqui, né? 5,6. E que a altura relativa a A mede 5,1. Então, primeiro vamos focar no triângulo. Vocês sabem que eu gosto de fazer assim, né? Uma coisa de cada vez, com calma. Então, aqui eu dou uma informação em relação ao triângulo, aí eu representei ele aqui de roxo. Eu também te dou uma informação em relação à altura relativa, né? Que é uma coisa aí que eu sei que gera bastante dúvidas. Então, vamos começar. Percebe que, no geral, triângulos assim, esse triângulo gera bastante dúvida nos meus alunos, que é, nossa, mas é muito comum, quando você dá altura relativa, você dá também a medida da base em relação a essa altura. Então, percebe que aqui eu não te dei a medida de ml. E aí, é muito comum ter a medida de ml, porque aí o meu aluno, enfim, nós começamos com com segmento ml, faz a altura relativa e depois encontra o vértice nessa altura. Então, tendo uma outra medida, uma outra informação. Nesse caso, não dá para você começar com ml, porque você não tem a medida de ml. E aí, tem vários modos de se resolver esse exercício. Eu vou mostrar um modelo, que é o meu favorito, que é começar de modo contra-intuitivo. Ao invés de começar com uma reta que contém um segmento, eu vou encontrar com uma reta que contém um dos vértices. Nesse caso, o nosso vértice A. Então, eu vou iniciar aqui com vocês tranquilamente, representando aí uma reta de qualquer medida. E aí, eu vou colocar certinho aqui. Eu vou nomear a reta, só para poder me comunicar com vocês melhor. Então, eu fiz aqui a reta T. Agora, eu vou escolher um lugar para estar o ponto A. Por exemplo, aqui. Esse daqui é o meu ponto A. Eu sei, então, que meus outros vértices estão numa reta paralela a essa, a uma distância de 5,1 centímetros, certo? Para a altura relativa, muito comum que a gente precise construir aí retas paralelas e coisas do tipo. Então, aqui eu vou construir reta paralela, né? Um conteúdo bastante anterior aí pra gente. Se você tá aqui, você já sabe construir paralela, certo? Se não, pega aqui rapidinho comigo ou pausa e vê um vídeo sobre isso que eu tenho aqui no canal também. Vou escolher um ponto qualquer, vou fazer um traçado para cada um dos lados, vou abrir um pouco mais o meu compasso e vou construir a mediatriz aqui. A mediatriz, então, ela vai ser, obviamente, perpendicular a essa reta T, porque a mediatriz, ela é um lugar geométrico, enfim, ela tem uma definição bastante formal, mas ela também é uma reta que forma aí um ângulo reto, né, perpendicular. Então, eu acabei de construir uma reta perpendicular à reta T, por qualquer ponto, esse ponto poderia ser qualquer outro, e agora eu sei que a altura é de 5,1. Então, eu vou pegar aqui 5,1. Os alunos ficam, por que eu não posso só usar régua? Meu bem, nesse caso você até poderia, mas eu não gosto, porque quando eu uso o compasso eu consigo perceber mais claramente que eu poderia fazer uma perpendicular para cá ou aqui, né? Então, eu consigo ter mais, perceber melhor a quantidade de soluções possíveis que eu vou ter nesse problema. Então, beleza, encontrei esse ponto. Eu sei que esse ponto tá 5,1 dessa reta T. Então, aqui eu vou construir uma outra perpendicular, que vai ser paralela a essa reta T. E aí, eu sei que meus outros vértices, ML, estarão em algum lugar dessa reta. Fiz aqui, então, igual eu fiz aqui, dois traçados. Desses dois traçados, vou fazer aqui a nossa MD, TZ. Vou traçar aqui com a minha lapiseira 0,5 e eu deveria ter pegado uma régua maior. Mas tudo bem. Beleza, fiz aqui, então, essa reta aqui eu vou chamar de reta K. E eu tenho que essas duas retas aqui são paralelas, né? Então, eu sei que o nosso ponto M e o nosso ponto L estão aqui em algum lugar. Qual lugar? O ponto M tá a 7,2 centímetros de A. Então, tá beleza, eu vou pegar aqui 7,2. E aí, agora, você não tem a opção de não usar o compasso, tá? Você não vai pegar aqui e ficar tentando encaixar. Onde que você encontra, percebe? Não vai. Você vai fazer a construção adequada, certo? É desenho geométrico, não desenho livre. Vamos lá. Fazer as coisas direitinho, com bastante carinho. Concentra em A, vou encontrar
o nosso ponto L. Já percebi que eu vou encontrar mais do que um, certo? Encontrei um aqui e encontrei um aqui. Ponto M, desculpa. Esse ponto aqui, eu vou chamar de M1. Esse ponto aqui, eu chamarei de M2. E eu já sei que esses dois pontos podem ser vértices do nosso triângulo, porque ambos satisfazem a condição de estar nessa paralela e de estar a 7,2 cm de A. Beleza? Tá bom. Vamos agora fazer a mesma coisa com L. A distância de A até L é de 5,6. Então, eu vim aqui, peguei 5,6. Concentro em A. Eu encontrei, ó, dois pontos também. Esse ponto aqui, eu vou chamar de L1. E esse ponto aqui, eu vou chamar de L2. Então, percebe que a gente tem vértices. E aí, aqui, gente, tem uma coisa de que é... Tanto esse ponto L1 como esse ponto L2 satisfazem a condição de estar na paralela e a essa distância do ponto A. Então, eles podem ser vértices do nosso triângulo. Nenhuma informação a gente tem sobre o segmento ML. Então, aqui, eu posso escolher as combinações que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou fazer de roxo aqui. Eu posso ter este triângulo aqui, M1, A, L2, por exemplo. Esse triângulo aqui, ele pode ser o meu triângulo mal, né? O meu triângulo solicitado. Parece que ele tá esquisito, né? Porque parece que ele tá de ponta cabeça, mas enfim. Porque ele satisfaz as condições que eu solicitei, não tem nenhum problema, certo? Então, aqui, pode ser esse, como pode ser um outro. Eu vou fazer só esse para poder finalizar o exercício, ó. Determine os pontos que distam 3,4 de M. E aí, como eu considerei esse triângulo em roxo, eu vou pegar aqui a medida de 3,4, traçar uma circunferência com centro em M. Vou marcar aqui. Nesse caso, encontrei essa intersecção, que eu vou chamar, e aqui eu não nomeei, né? Então, vou chamar aqui X1, X2, também X1, X2. Nesse caso, então, o nosso conjunto solução desse problema seria os pontos X1 e X2, porque são pontos aí que satisfazem a última solicitação do enunciado. Tá bom, mas isso daqui é o menos interessante, né? O mais interessante é olhar para os triângulos. Então, perceba, ó, que eu poderia ter feito o triângulo, o que eu fiz, né? Então, que é o M1, A, L2. Eu poderia ter feito o triângulo M1, A, L1, que seria esse triângulo aqui bem apertadinho, bem, né, estreito. O triângulo, e aí com o M1 eu já usei o L1 e L2, então agora eu vou aqui com o M2. O M2, A, L1, e o M2, A, L2. Então, eu teria esses 4 triângulos nessa construção que eu fiz. Mas perceba que eu poderia ter feito na outra paralela, né? Então, aqui numa paralela embaixo. Então, isso vezes 2 me dá 8 triângulos possíveis. 8 triângulos possíveis, pensando aí que eu iniciei essa construção com uma reta que contém o ponto A. Se você talvez tiver começado de um outro modo, talvez você não tenha essa mesma quantidade de soluções. Então, é sempre importante pensar, tudo bem, no caso que eu pensei, como que fica essa situação. Esse é o meu caso particular. Vou até representar um outro triângulo aqui para que você enxergue, ó. Eu poderia ter, por exemplo... eu vou fazer esse aqui, ó. Qual que eu faço, gente? Como se eu fosse ouvir vocês, né? Sei lá, vou fazer esse daqui. M2, L1, vai. Eu poderia ter esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo em rosa também resolve o meu problema, assim como esse daqui em roxo, né? Então, percebe interessante olhar para esses problemas e enxergar essas soluções aí, que, enfim, se a gente ficasse nesse processo de ficar tentando, a gente não enxergaria essas possibilidades. Então, usar o compasso sempre para transportar a medida é sempre um passo bastante importante aí do processo de construção. E aí, curtiram? Espero que vocês tenham gostado, é um exercício aí que não é simples, é um exercício bastante interessante. Qualquer dúvida, comenta. Curte o vídeo para dar aquela moral, se inscreve no canal e não se esqueça sempre, bora construir?